Olá, tudo bem? Como vai? Eu espero que você tenha tido uma boa semana. Bom, para começar, vamos começar aqui, a fazer uma pequena observação. Quando este canal ele foi criado, quando eu tive a ideia de criar este canal, eu era mestranda em Direito, tá? Eu ainda estava concluindo, ainda estava fazendo o meu curso de mestrado em Direito. Mas, como as coisas na vida acontecem, eu tenho muita felicidade e muita alegria em compartilhar com vocês, meus alunos queridos, aluno querido que ainda que não tenha tido aula comigo, mas eu tenho a felicidade de compartilhar com vocês que agora eu sou mestre em Direito, mas nada mudou. O objetivo deste canal continua sendo o mesmo, que é o quê? Auxiliar você, querido aluno, no seu processo de ensino-aprendizagem para essa disciplina maravilhosa que é processo civil, tá bom? Então, eu vou fazer novamente a minha apresentação. Eu sou Priscila Oliveira, professora de Direito, mestre em Direito, especialista em processo civil e direito civil. E é com muito orgulho, com muito prazer que iniciamos mais um videozinho sobre processo civil. E para começar, eu já quero adiantar para você que nós vamos falar sobre jurisdição. Entretanto, como você mesmo já deve ter visto na faculdade, ou se você está começando a ver agora, ou se de repente você é um recém-formado e viu jurisdição lá atrás, nos tempos da faculdade, não importa. Você tem que lembrar que jurisdição é um assunto extremamente extenso. Então, não seria possível esgotar com qualidade esse tema do processo civil, que é jurisdição. Então, o que eu vou fazer com você? Nós vamos fazer uma playlist, é isso mesmo, uma playlist sobre jurisdição. Aqui no canal você vai encontrar uma playlist sobre jurisdição. Lembrando que esse é o nosso primeiro vídeo sobre jurisdição. Tudo bem? Então, vem comigo e vamos continuar aqui falando sobre jurisdição. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos tentar entender isso. Eu poderia aqui dizer para você, falar sobre as teorias de Chiovenda, a teoria de Carnelucci. Entretanto, a minha ideia é descomplicar o processo civil. Então eu vou começar dizendo o seguinte: há muitos séculos atrás, como eram resolvidos os conflitos em sociedade? Bom, querido aluno, você tem que lembrar que o ser humano ele é insatisfeito por natureza. Você tem que lembrar que o ser humano, todo ser humano, ele é diferente de outro ser humano. E o conflito é algo natural, é algo que acontece de uma vida em sociedade, né? Então, é natural que uma vida em sociedade, uma vida em coletividade, você tenha aí diversos conflitos. Pois muito que bem. Antigamente, quando o Estado ele não exercia jurisdição, e eu estou falando de séculos e séculos atrás, como eram resolvidos os conflitos em sociedade? Se você tivesse um conflito com um vizinho, um conflito com outro conhecido, alguma coisa, vocês resolviam sozinhos. Ou seja, não tinha participação do Estado. As pessoas em si é que tratavam de resolver os seus problemas. Bom, imagina como isso não ficava, né? A bem da verdade, você tinha ali a lei do mais forte imperando, não é verdade? Pois bem, com o avançar da sociedade, com a evolução da sociedade, o Estado ele viu que aquele não era o melhor modelo de pacificação social. Ele viu que o exercício ali da força, não era o melhor remédio. Então o Estado tomou para si o ato de resolver os conflitos existentes em sociedade. Pois muito que bem, quando o Estado ele disse, opa, parou aqui, daqui para frente, todo conflito gerado, quem resolve sou eu. Quando o Estado fez isso, temos então o fenômeno da jurisdição. E agora que você já está começando a entender, você já tem a percepção do conceito de jurisdição, cara aluno. O que é jurisdição? Jurisdição é a atuação do Estado, é a atuação do poder estatal voltada para aplicar
ao caso concreto o direito objetivo, visando o quê? A solução do conflito. E essa aplicação, ela possui um caráter definitivo. Então, quando o Estado tomou para si o exercício da jurisdição, ele disse: agora quem resolve sou eu. Sou eu que vou atuar aplicando o direito objetivo com caráter definitivo aos casos concretos, aos conflitos específicos que venham a ser levados até mim e que eu aplique a solução para trazer a pacificação social. Quando o Estado ele fez isso, temos a jurisdição. E a jurisdição no Estado brasileiro, ela é exercida através do poder judiciário, através da função típica do poder judiciário. Mas, caro aluno, eu tenho que te lembrar que, apesar da jurisdição ser uma função, esse exercício, essa atuação estatal de resolução dos conflitos em sociedade se dá através do poder judiciário, que está ali exercendo a sua função típica, eu tenho que te lembrar que o poder legislativo e o poder executivo, eles também exercem de forma atípica, em sua função atípica, a jurisdição na resolução dos seus conflitos. Por exemplo, vamos pensar aqui no poder legislativo exercendo sua função atípica de resolução dos conflitos. Quer ver? Vai lá no seu artigo 49 e no seu artigo 52 da sua Constituição Federal. A sua Constituição Federal, ela determina que o processo de impeachment do presidente da República será julgado pelo Poder Legislativo. Olha aí, Poder Legislativo julgando os atos do presidente da República. Veja que o Poder Legislativo ele está resolvendo o conflito, ele está exercendo a sua função atípica de resolução do conflito, ou seja, a jurisdição. Exemplo do Poder Executivo. O Poder Executivo também exerce a função atípica de resolução dos conflitos. Basta pensarmos nas sindicâncias, nos processos administrativos, inclusive processos administrativos disciplinares, investigativos, punitivos, que são instaurados no âmbito da administração pública, no âmbito do Poder Executivo. Temos então o Poder Executivo exercendo a sua função típica de solução dos conflitos. Então, veja, nobre aluno, que o Poder Judiciário ele detém a função típica através do exercício da atividade jurisdicional de resolver os conflitos em sociedade, que são levados até ele. Mas veja que os outros poderes, na sua função atípica, quando previstos em legislação, podem também exercer a jurisdição. Tudo bem? Então, esse é o primeiro lembrete que você tem que ter em mente. E aí vem a pergunta: mas o poder judiciário exerce funções atípicas? Claro! Você quer ver uma coisa? O poder judiciário pode exercer a função atípica de legislar. Como? Quando ele elabora o seu regimento interno. O Poder Judiciário também pode ali se organizar, ele pode ali se auto-administrar através de organização de concursos para ingresso e contratação de novos servidores e por aí vai. Então nós temos aí, o Poder Judiciário também exercendo funções atípicas, além da sua função típica. Isso aqui é só para te lembrar, ok? Essa função típica exercida pelo Poder Judiciário de resolução dos conflitos foi atribuído pela Constituição Federal, tá certo? Mas você tem que lembrar que a jurisdição, a sua função jurisdicional, ela é exercida através de atividades. Atividades que são exercidas por um agente. Esse agente pode ser na figura dos serventuários, mas principalmente é sempre lembrado, quem vai aplicar a jurisdição é o juiz. Tudo bem? Investido de jurisdição regularmente, uma vez que prestou concurso público para tal, através de provas e títulos, certo? E aí, com isso, a gente começa a falar, já que a gente falou da função típica, falamos da questão da função atípica, vimos que legislativo e executivo, eles
também decidem e resolvem conflitos, a gente começa a pensar naquela coisinha que a gente ouvia na faculdade, dizendo assim, jurisdição então é dizer o direito. Cara, aluno, deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Vamos evoluir esse pensamento. É muito fácil eu chegar para você e dizer, olha, jurisdição e iuris, ação, é dizer o direito, mas não, vai além disso. A jurisdição é sim, né, como eu falei, atuação estatal voltada para a aplicação do direito objetivo no conflito, no caso concreto, que foi levada à sua apreciação, né, de forma definitiva. Mas veja, é muito mais do que aplicar o direito. Vai em aplicar o direito, mas também em satisfazer esse direito. Então a jurisdição, ela aplica o direito, mas ela também detém o caráter de satisfação, em satisfazer realmente, prover os atos e os meios necessários para que haja satisfação daquele direito, certo? Tá entendendo até então? Muito bem. Então, com ânimo, nós vamos começar a caminhar para as equivalentes jurisdicionais. Lembra delas quando você estudou na faculdade? Pois é, mas é importante o estudo das equivalentes jurisdicionais para o estudo da jurisdição. E aí eu te pergunto, cara aluno, o que são equivalentes jurisdicionais? Ora, cara aluno, o Estado, ele não detém o monopólio da solução dos conflitos. Até porque, coitado do Estado, ele não tem condições de ser onipresente, de estar em todos os lugares, em todos os momentos, plenamente apto a resolver os conflitos que surgem. Então, como o Estado não é onipresente, ele reconhece essa sua fragilidade e por isso mesmo ele não detém esse monopólio de solução dos conflitos. Em muitos casos, vamos ver os particulares, através das outras formas alternativas de resolução dos conflitos, resolverem os conflitos que surgem. E a primeira delas, a primeira forma alternativa de resolução do conflito é a autotutela. Vamos lembrar o que é a autotutela. A autotutela é a solução do conflito mediante o uso da força. Caro aluno, deixa eu te explicar uma coisa. A autotutela, o nome já diz, você exerce uma força que nem sempre é física. Pode ser uma força religiosa, pode ser uma força econômica, nem sempre essa força é física. Lógico que, sem dúvida nenhuma, ela é bem mais lembrada através da força física. Porém, o que eu quero te dizer é que a autotutela, em alguns casos, ela será permitida. E é a própria legislação que traz essas exceções. Qual é a primeira exceção que nós temos aqui como exemplo? Artigo 188, inciso 1 do seu Código Civil. Ele fala da legítima defesa. Quer ver outro exemplo? Artigo 1210, parágrafo 1º do seu Código Civil, ele fala ali do desforço imediato em caso de esbulho possessório. Então veja que em alguns casos nós vamos ter casos aceitos por lei, ou seja, exceções legais, nós teremos ali a possibilidade do exercício da autotutela, que é a resolução do conflito mediante o uso da força, que nem sempre se caracteriza por força física. Mas veja bem, como você tem aqui uma questão de uso de força, é justamente por isso que a autotutela ela não vai ter um caráter definitivo. Ela pode ser revista. Então, você pode fazer a solução do conflito mediante o uso da autotutela e, posteriormente, os seus atos serem plenamente revistos pelo Poder Judiciário para verificar se não houve algum abuso de direito. Tudo bem? Então, essa é a primeira forma alternativa de solução do conflito. Agora nós vamos conhecer as outras formas alternativas de solução do conflito, entretanto, são formas pacíficas de solução do conflito.
As outras soluções pacíficas, também chamadas de soluções consensuais de resolução do conflito, nós temos a autocomposição. E a autocomposição, ela pode se dar através da submissão, ela pode se dar através da renúncia, tá? Ela pode se dar através da transação. Então, além da autocomposição, nós temos também a mediação e, além da mediação, nós temos a arbitragem, tá certo? Então, essas são autocomposição, mediação e arbitragem, também são as outras alternativas de solução do conflito, conhecidas como soluções pacíficas ou soluções consensuais de resolução do conflito. Vamos falar um pouquinho da autocomposição, rapidamente. A autocomposição, como eu falei, ali você verifica que as partes, elas estão ali se ajustando, elas estão ali fazendo acordos para que elas sozinhas cheguem ali à resolução do conflito. As partes, elas caminham juntas para encontrar a solução do conflito. Há ali uma composição, há ali um acordo. A autocomposição, ela pode se dar através da transação, tá? E como é que se dá através da transação? A transação, basicamente, ela ocorre quando as partes de forma bilateral, elas concorrem para a resolução desse conflito. Vou dar um exemplo prático aqui. Imagina a seguinte situação. Maria deve a João a quantia de R$1.000. Então, vou repetir. Maria deve a João a quantia de R$1.000, ok? Se Maria deve a João a quantia de R$1.000, o João quer receber quanto? R$1.000. Então, o João fala, Maria, você tem que me pagar R$1.000. Entretanto, Maria não reconhece que tem que pagar R$1.000. Seja lá por quais motivos forem, não vou entrar nesse mérito, não é o caso, ela entende que ela só tem que pagar 500. Então, pode acontecer que o João aceite fazer um acordo de receber 500, de receber 600, e Maria, que não vai pagar os 1.000, mas concorda em pagar 500, 600, 700, quer dizer, as partes de forma bilateral, elas concorrem para que haja a transação e aí ocorra a solução do conflito. Essa é a primeira espécie, né, de autocomposição. Mas nós temos também a renúncia. Pode ser que nesse exemplo João abra mão, renuncie ao seu direito a esses R$1.000. Então veja que a renúncia é uma solução de conflito altruísta, né? Você tem aí exatamente uma ação mais unilateral, não é verdade? Assim como a submissão. Pode ser que Maria entenda que não deve 1.000, mas ainda assim ela se submete à vontade de João para resolver o conflito. Também é uma forma altruísta, é uma forma unilateral de resolução do conflito. Se você pega a submissão, você pode colocar no nome técnico de reconhecimento jurídico do pedido, não é verdade? Então, veja, caro aluno, que a autocomposição ela pode ser através da transação, da renúncia ou da submissão. Mas entenda bem, se você observar a autocomposição, você observa que diante dos ditames da Constituição Federal, dos pilares de democracia, é uma das melhores formas de solução do conflito, não é verdade? Uma vez que as partes estão exercendo ali de fato as suas vontades, tá? A outra forma de solução do conflito é a mediação. A mediação, o mediador, esse terceiro imparcial, na verdade, ele vai caminhar para buscar não a obtenção da resolução do conflito em si, mas sim ele vai auxiliar ali para verificar qual foi a causa do conflito. O que foi que deu origem àquele conflito para, atacando a causa, ele consegue trazer uma solução. Geralmente, os alunos confundem muito, o que é mediação e o que é conciliação, se é tudo igual. É porque a mediação, ela na verdade é mais utilizada
para relações já existentes, como, por exemplo, decorrente do direito societário, uma relação de vizinhança, né, uma relação de família. Então já há uma certa relação mais íntima entre as partes envolvidas, tá certo? E por último, nós temos a arbitragem, que nós vamos falar mais um pouquinho dela na nossa parte 2 de jurisdição, que é a nossa segunda playlist. Não sai daí e vamos continuar falando sobre isso. Até daqui a pouco, bons estudos e firme na luta. Tchau!